E aí, pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de Física, a 39ª aula. O assunto de hoje será Primeira Lei de Newton. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se gostarem dessa aula, cliquem lá em gostei e acionem as notificações aí. Vocês serão sempre informados que uma aula nova estiver no ar. Primeira Lei de Newton. Essa aula será a aula inaugural agora de outra área da física, que é a área da dinâmica, muito importante em física, tá? E essa não será só a primeira aula sobre dinâmica, terá muitas aulas ainda. Então, a aula não vai se resumir só a isso. Continuem acompanhando aí que vai ter muito mais coisa sobre dinâmica. Então, vamos lá. Antes de ver a primeira lei de Newton, vamos ver alguns conceitos. Conceito de inércia. Inércia é quando o objeto tende a resistir a alguma alteração no seu estado natural, seja ele de repouso ou movimento. Então a inércia é uma resistência, tá? Seja esse objeto esteja em repouso ou em movimento. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos de inércia. Quando um carro a 100 km por hora para bruscamente, a tendência do corpo do ocupante do carro é manter a velocidade de 100 km por hora por causa da inércia. Ele está em movimento e mesmo o carro parando bruscamente, a tendência do corpo, né, tanto do motorista quanto dos passageiros, é continuar a 100 km por hora. Por isso é tão importante, né, se usar cinto de segurança, né, e também tem agora o airbag em todos os carros novos. Porque mesmo parando o automóvel, a tendência do corpo é continuar na mesma velocidade que o automóvel estava. Um segundo exemplo, um bloco em cima de uma mesa em repouso também está em estado de inércia, pois as forças resultantes, isso aqui vai ser muito importante nessa área de dinâmica, a grandeza força, forças resultantes sobre ele são nulas, ou seja, nenhuma força atua sobre ele, né? Porque as resultantes das forças são nulas, valem zero. Exemplo 3. Um objeto lançado no espaço viaja indefinidamente, pois não existe resistência do ar e nem atrito. Agora o conceito de força, né? Muito importante, fundamental nessa parte de dinâmica. Quando empurramos ou puxamos um objeto, aplicamos nele um agente que chamamos de força. Então é a força que move objetos, tanto quanto a gente empurra o objeto ou quando puxa. Nós estamos aplicando uma grandeza física chamada força. A força é uma grandeza física que tem módulo, tem direção e tem sentido. Portanto, a força é uma grandeza vetorial. Ela seria escalar só nos interessasse o módulo, mas não, a força também, além do módulo, nos interessa a direção e o sentido, e por isso ela é uma grandeza vetorial. Agora a gente vai fazer o enunciado da primeira lei de Newton. Quando não existir forças atuando sobre determinado objeto, a tendência é ele permanecer em seu estado natural, ou seja, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. No mundo real, é muito difícil um objeto não ter nenhuma força atuando sobre ele, tá? De repente, no caso do objeto viajando no espaço, que ele está no vácuo, né, não existe realmente uma força atuando sobre ele, mas isso não acontece em toda a trajetória. Pode ser que em determinado ponto lá do espaço, ele passe perto de um planeta e o planeta jogue sobre ele uma força gravitacional, né? Ele começa a puxar esse objeto em direção ao planeta. Então, realmente, só nesse caso que o objeto está viajando sobre o espaço e não existe nenhuma força.
Aqui no nosso segundo exemplo do bloco em cima da mesa, existem sim duas forças atuando sobre ele, que é a força gravitacional, né, a força da Terra sobre o objeto, tá? E a força, com essa força aplicada aqui, existe outra força da mesa sobre o objeto. Essas duas forças têm mesmo módulo, porém sentidos contrários, elas se anulam, portanto a força resultante em cima do objeto é nulo, por essa razão que ele não se mexe, que ele está em repouso. Mas existe sim duas forças, né? Uma força para baixo e outra para cima. Então por isso que é difícil, né, você afirmar que sobre determinado corpo, esteja ele em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, não existem forças, né? Existem forças sim. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.